Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês aqui as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. A gente está falando de Olimpíada e de França. Olha só essa notícia. O presidente francês, Emmanuel Macron, ligou para Lula para conversar sobre as questões em torno da eleição na Venezuela e agradecer a presença da primeira-dama Janja em Paris na abertura dos Jogos Olímpicos. Em conversa com Lula, o francês elogiou a posição do Brasil, Colômbia e México, emitida em uma nota conjunta dos três países na semana passada, onde os três cobraram verificação imparcial dos votos da eleição presidencial realizada na Venezuela e que terminou com a declaração de suposta vitória do ditador Nicolás Maduro. Vou começar contigo aqui, Silvio, o que achou ainda desse telefonema e dos recados do Macron, agradecendo a presença da Janja e parabenizando a nota do Brasil, da Colômbia e do México sobre a Venezuela. Bom, eu tenho até algum receio em comentar o Macron agradecendo a presença da Janja na França, porque, afinal de contas, nós estamos discorrendo aqui e não sabemos o que ela foi fazer, porque ela não é representante diplomática do governo brasileiro. Ponto. Ela é mulher do senhor Lula da Silva. Então, o Macron agradece a visita da mulher do Lula. É isso. Ponto. Quem deveria ter ido representar o presidente da República na ausência do presidente da República é o vice-presidente, Geraldo Alckmin, mas despacharam o Bocó lá para um encontro com os ayatolás, lá para a reunião para a presidência do Irã, a posse do presidente do Irã, onde ele apareceu ao lado, inclusive, do líder do Hamas, que foi morto, ou melhor, o líder do Hamas que seguiu o seu bom turno para algum lugar no universo, né? Vamos falar português claro. Então, essa é uma situação diplomática, Brown. A gente tem que falar a verdade. Ela foi gastar dinheiro do pagador de impostos e não é representante diplomática. Em relação à Venezuela, eu acho que o que o Macron importa para o continente americano nessa hora? O que a opinião do Emmanuel Macron importa para a crise que se avizinha, a crise que está se configurando ainda pior aqui no nosso continente? Nada, absolutamente nada. O presidente Lula vive hoje uma situação até desconfortável para ele mesmo. Claro, criada por ele, pelo PT, pelo Celso Amorim, pelo momento mais infame da diplomacia brasileira, não tenha dúvida. Mas ele está numa posição desconfortável. Basta olhar as imagens no Chile, ao lado do Boric, aquela carta que não diz nada e aí eles não comentam. O Lula, que anda sempre cheio de papagaio de pirata, e não tinha papagaio de pirata ali. O segurança empurra uma jornalista para ele não ter de dar entrevista. Há um desconforto. Por quê? Ele é cúmplice, ele é avalista da farsa que aconteceu na Venezuela. O Brasil, junto com a Colômbia e com o México, são avalistas. O Brasil é avalista, mas o Brasil é o principal avalista nesta hora. Porque quem estendeu o tapete vermelho para o Nicolás Maduro, logo nos primeiros meses de governo, foi o Lula, aqui em Brasília. Um procurado, inclusive internacionalmente. O Maduro não pode desembarcar em qualquer país do planeta. Mas aqui no Brasil ele foi recebido com honras de chefe de Estado. Então, essa é a situação. O Macron dá um telefonema, é o Macron sendo o Macron. Ele está preocupado com a Amazônia, ele está preocupado com outras coisas. E, para finalizar, Brown, essa situação na Venezuela talvez está passando tempo demais. Essa morosidade que tem método é complicada para o nosso continente. Mas eu acho, de verdade, que os Estados Unidos, que Washington já entendeu o que aconteceu, mas está mais preocupado. Hoje, os americanos estão muito mais preocupados com a eleição que vai acontecer lá do que com a Venezuela. No entanto, isso vai ter um custo lá na frente. Não é alvissareiro ter um país do tamanho da Venezuela, com algum poderio militar, com petróleo,
com as ligações que tem com o eixo Rússia-China, né, e a proximidade com o Brasil, neste momento, numa verdadeira efervescência. Pois é, né, Consta, a gente falava aqui alguns dias atrás, né, desse jogo complexo, né, de relação de forças internacionais com China, com Rússia, com o Irã, dando sustentação ao regime do Maduro. Como é que o posicionamento da França interfere nisso? Afinal de contas, agora a França revela de que lado está também, né, quando apoia essa nota do Brasil, né, que não diz nada com nada, que pede transparência, mas já não há transparência, né, faz 10 dias da eleição e não foram divulgados os números. Que pedido de transparência é esse? Já está claro que não há. Mas quando a França se posiciona dessa forma, como é que isso interfere no jogo, hein, Constant? Na prática, né, o Putin e o Xi Jinping devem cair na gargalhada e falar, bom, isso aí já é nosso. A França caiu, né? Paris has fallen. Agora, tentando ser muito advogado do diabo, como o Lula e o Itamaraty estão adotando essa postura cínica de dar tempo ao Maduro, cobrando transparência, esperando os boletins, a contagem dos votos com transparência, o Macron pode dizer, não, estou elogiando essa postura e não a farsa. Né? Ele pode ter essa poker face, digamos assim. Mas veja, hoje o Irã se manifestou dizendo que está incomodado com a pressão internacional, a interferência internacional na Venezuela. O Celso Amorim disse a mesma coisa. Aí você vê como a gente está lidando com cínicos, psicopatas do eixo do mal. Né? Imagina o Irã, que interfere em tudo, né? Controla o Hamas em Gaza, o Hezbollah se meteu na Venezuela, a Rússia, que domina ali, não fosse a Rússia e a China, o Maduro já tinha caído, a gente sabe disso, e o Lula, né? Por isso que ele agradece. O Celso Amorim é o árbitro mais parcial que existe. Ele olha para o Maduro com olhares de apaixonado, que toda noiva gostaria de receber do noivo. E talvez ele não seja o medalhista de ouro em parcialidade como árbitro, que tem um no Brasil, que me parece talvez o Alexandre de Moraes com o Alckmin de um dos lados disputando, me parece talvez seja mais. Mas é prata ou ouro. Né? E o Celso Amorim vai lá e fala isso. Interferência estrangeira. Ele é o quê? Ele é venezuelano? O Brasil é par da Venezuela? Para interferir na eleição dessa forma? Então é tudo ridículo, a postura é ridícula, as máscaras caíram, os tucanos que escreveram cartinha estão quietos porque são cínicos também. Todo mundo é cínico e hipócrita nessa história e eu sou o chato que aponta. Mas eu, como fui advogado do diabo do Macron em relação a essa postura, eu vou ser também em relação ao agradecimento à Janja. A turma vê muita maldade. E eu sou um cara que acredito na boa vontade das pessoas, no amor. Eu acho que a Janja pode ter contribuído com, sei lá, com conhecimento, cultura nacional. Para ele é um cara que gosta da Amazônia, gosta dos índios, das indiazinhas ou dos índiozinhos. E talvez tenha sido uma coisa mais de culinária, não sei. O Macron não me parece um cara afeito à canja, à marmita, à comida mais humilde. Né? Eu acho que ele, sei lá, é mais chegado à linguiça, não sei, churrasco. Pode ser que tenha sido churrasco, né? Mas pode ter sido isso, gente. Não tenta ver cabelo, chifre em cabelo de cabeça de cavalo, não, que às vezes é só isso. Entendi. E aí, Fabi, o que achou dessa ligação do Macron para o Lula, hein? Bom, primeiro, falando aí de pobreza, né? Todo pobre sabe que jamais se empresta o nome porque é a única coisa que tem. Então, no cenário mundial, atualmente, nós somos o pobre. E a gente está emprestando o nome para validar a ditadura de Maduro e aí ainda com elogios do Macron. Né? Que absurdo. O Silvio falou de avalista, é exatamente isso. Né? A gente está lá, coisa que qualquer mãe dá de conselho para os seus filhos, jamais faça isso. Não empreste seu nome, não empreste dinheiro, porque você sabe que você pode se dar mal. Neste caso, ainda essa parte aí do Macron agradecer a Janja de ter participado, não sabemos do que, porque só vimos ela em duas roupas, eu ia falar fantasia, gente, mas são roupas, são duas vestimentas, aliás, bem caras, e nada mais, né? Não foi mostrado, se bem que eu não entro no Instagram da Janja para saber, mas talvez ela tenha tanta interferência, como tiveram no passado, aquele pessoal de monarquias, né, que tinham mulheres, que conspiravam, faziam aquela coisa de meio agente duplo, eu não sei. Eu não sou obrigada a confiar, porque eu não confio nem no marido dela que foi eleito. Mas eles ficaram muito chateados quando ele disse a França é isso, depois daquela demoníaca, né, apresentação da inauguração lá das Olimpíadas para o mundo.
né? Os franceses, principalmente os cristãos, ficaram ofendidos e com razão. Então a gente sabe, né? Quem não consegue cuidar do próprio quintal, da própria grama, vai ver a grama dos outros, vai inventar que a grama dos outros precisa ser cortada. Essa questão. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter aqui também, reforço que a mensagem, para quem está aqui com a gente desde o início, a gente já tinha avisado, daqui a pouquinho o deputado Ricardo Salles, que está aqui, inclusive, no nosso banner, né, na thumb aqui da nossa live, daqui a pouquinho o Salles estará com a gente aqui também, completando o time. Aliás, falando em Salles, vamos falar de eleições municipais aqui em São Paulo. Olha só, tem algumas informações importantes sobre as eleições. Primeira delas, o prefeito Ricardo Nunes disse que fez um exame toxicológico para rebater a fala de Pablo Marçal sobre uso de cocaína. No final de semana, o Marçal teve a candidatura oficializada pelo PRTB e, durante a convenção, disse que iria revelar no debate que 2 dos adversários dele são usuários de cocaína, cheiradores de cocaína, foi o termo que o Marçal usou. E aí, ontem, numa entrevista que concedeu à Jovem Pan, o prefeito Ricardo Nunes, candidato à reeleição pelo MDB, disse que já fez um exame toxicológico para provar que não é ele, que ele não bebe, que ele não usa nem álcool e que não é, então, cheirador de cocaína, como o Marçal afirma que vai revelar que 2 dos oponentes são. O que achou? Consta dessa troca de farpas, digamos assim, dessa fala do Marçal, agora do Nunes anunciando que fez exame toxicológico? O Marçal veio para bagunçar, enfim, ele é um influencer, né? Um coach. Eu não consigo levá-lo muito a sério. Quando você faz uma acusação dessas, para não ser leviano, irresponsável ou até criminoso, né, já que existe crime contra a honra no Brasil, tem que dar logo o nome aos bois e provar. Né? Então vamos aguardar. Eu posso ter alguns suspeitos ali de que eu olho e falo, esse não me parece, né, digamos assim, alguém que anda na linha ou que não consome água que passarinho não bebe, esse tipo de coisa. Agora, sobre a eleição municipal, eu quero acrescentar outros pontos, né? Primeiro, o Datena sendo entrevistado pela Natuza Neri, né? Foi realmente demais, né? Porque ele fala muito, ele é comunicador também, tudo, outro fanfarrão cá entre nós, e ele pegava uma pergunta e ficava lá 5 minutos sem parar, né? Ela ficou irritada com isso e puxou da catola aquela expressão mais ridícula que existe, man-interrupting, né, que é quando o homem interrompe a mulher. Criaram uma expressão específica para quando o homem interrompe a mulher. Se a mulher interrompe o homem, eu não sei. Né? Qualquer marido sabe como é que isso acontece. Eu já não sei qual é o nome, né? Woman interrupting, eu nunca ouvi isso. Então é ridícula, Natuza é ridícula. Aquela que joga olhares encantados para o Haddad tocando a viola. Isso é jornalismo, gente. A Globo News é patética. Isso precisa ser dito. E olha que o Datena também. Então, para mim, eu torço pela briga. E a outra coisa sobre a eleição municipal, fugindo um pouco do tópico, mas mais importante do que as... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Deputados de direita querem votar proposta de Luiz Lima que garante isenção para medalhista J. Pauta deve ser tratado como prioridade no Congresso. O deputado Luiz Lima do PL quer isentar do imposto de renda a premiação de atletas olímpicos brasileiros que receberam medalhas em competições. A proposta deve ser discutida pelos líderes partidários na Câmara na próxima terça-feira. De acordo com Luiz Lima, se tudo ocorrer como esperado, o texto já pode ser votado no dia seguinte. A ideia é que o parlamentar consiga emplacar o requerimento com urgência. O valor pago pelo Comitê Olímpico do Brasil aos atletas que receberam medalha de ouro é de 350 mil, enquanto para medalhistas de prata é de 210 e para os de bronze 140 mil. A Receita Federal fixou que rendimentos que estejam acima de 4.664 na base de cálculo terão a alíquota cobrada de 27,5% no recolhimento de impostos de renda. A recolhida sob premiação virou meme nas redes sociais, ligando a taxação ao governo e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente.
aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então deixe o seu like, ajude o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!